Ei, Sue, Oni Laroi, Kobamojuba, Esu Odara. Salve para quem tá chegando, Saravá Teca, Saravá Tá Oliveira, Fernando César, o Gomes tá chegando aí também. Então, axé para todo mundo que tá chegando. Hoje vamos falar de Exu. Vamos falar daquele que é o Senhor de todos os caminhos, aquele que guarda todas as encruzilhadas, aquele que permite a passagem, aquele que também guarda as suas trevas. O Senhor da vitalização também é o Senhor da disciplina. Exu, o que traz ordem ao caos. Então, Mojubá, Laroye, Exu, Olonã, o Senhor de todos os caminhos. Laroye, Exu, Odará, aquele que é bonito. Laroye, Exu, Bará, aquele que não tem corpo e habita o corpo que quer. Laroye, aos guias de Umbanda que se apresentam como Exu. Então, para a gente começar a live, vamos lá, de regrinhas da live, né? Depois de toda essa introdução exunizada, quem vai chegando, já vai clicando aqui do lado no coraçãozinho. Isso, galera. Por aí mesmo. Laroye, Exu, Yangui, Laroye. Clica no coraçãozinho porque assim o Instagram entende que o conteúdo é relevante, entende que a live tá boa e aí distribui esse conteúdo para mais gente. E fica aí até o final da live, porque no final da live a gente vai soltar aí umas novidades, tá? E é novidade boa, novidade quente. E fica até o final da live também, porque você vai aprender muita coisa durante essa live. Então, se te interessa aprender mais sobre Umbanda, o pouco que eu tenho, eu me disponho a compartilhar com vocês, beleza? Então, todas as perguntas a respeito de Exu, eu vou responder nessa caixinha aqui, ó. Tem um balãozinho com uma interrogação. Nesse balãozinho com interrogação, você coloca a sua dúvida e daqui a pouco, depois que eu falar um pouquinho, depois que eu fizer a introdução do tema, eu vou clicar aqui no coração, no balãozinho, vocês clicam no coraçãozinho. Eu vou clicar aqui no balãozinho para poder responder as perguntas. Vocês também podem clicar no aviãozinho, bem lembrado, Belinha Almeida. Clicar aqui no aviãozinho e compartilhar essa live com os amigos. Quanto mais a gente clica no coraçãozinho, quanto mais a gente compartilha a live com os amigos, mais o Instagram entende que o conteúdo é relevante, mais gente vem para a live, beleza? E aí, com mais pessoas na live, a gente tem mais interação e a gente pode dissertar mais sobre esse conteúdo, ok? Então, outra coisa que tem que ficar assim, vamos fazer um acordo aqui. A gente tem aqui embaixo também uma opção comprar selinho, que é uma maneira de você apoiar o criador de conteúdo aqui no Instagram. E no nosso caso é uma maneira tanto de apoiar o canal quanto de apoiar a expansão aqui do nosso terreiro, da nossa casa. E aí, se essa live bater os 20 selinhos, né, que é a nossa média nossa meta de selo sempre, se essa live bater os 20 selinhos, ela vai para o nosso canal. Quem não está inscrito aqui no canal ainda, lá do Seu Tubo, não pode falar o nome do outro aplicativo aqui, lá no Seu Tubo tem um canal chamado Canal Umbanda. A gente está com quase 200 vídeos falando sobre Umbanda lá no canal. E esse canal pode ser uma ferramenta de estudo incrível para vocês, porque tem desde práticas, firmezas, lives, tem de tudo um pouco lá no canal falando sobre Umbanda. Então, quem não está inscrito no canal ainda, se inscreve lá, canal Umbanda, lá no Seu Tubo, aquele aplicativo de vídeo que você sempre fica vendo os vídeos lá. Se inscreve, ativa o sininho da notificação para não perder nada. E aqui você vai deixando as suas dúvidas sobre Exu. Hoje a gente vai falar exclusivamente sobre Exu, ok? Então, determinada meta de selinho, a gente tem 20 selinhos para a live ficar salva. A gente tem aqui a caixinha de pergunta e aí a gente tem que manter aqui o coraçãozinho funcionando.
tá? Tem que manter o coraçãozinho funcionando para o Instagram poder notificar mais gente, para a gente poder bater pelo menos 50 pessoas ao vivo aqui, conversando sobre Exu. E conversar sobre Exu é uma das formas de desmistificar Exu. Aí chegou aí um Instagram que eu gosto muito, chamado Seu Tranca-Rua 777. É uma irmã, se não me engano, né? Então, uma das formas de desmistificar Exu é falar de Exu aqui na internet, para quem quiser ouvir. Então, não importa se a pessoa é um bandista ou não é um bandista, você pode chamar ela para live, para ela ouvir um pouco sobre Exu, e aí a gente vai desmistificando a figura de Exu. Salve, Jeff, axé, meu filho. Oxalá abençoe. E aí a gente começa a entender a figura de Exu. Quem é Exu? Exu é aquele que está além do bem e do mal? Exu é o orixá? Exu é o guardião? Ou Exu é o guia? Exu é aquele que come primeiro? Exu é aquele que guarda a encruzilhada? Exu é aquele para o qual você pede vingança? Exu é aquele para quem você pede caminho? Quem é Exu? Exu é tudo isso e nada disso ao mesmo tempo. Porque para Exu, tudo e nada são relativos. A única coisa que não é relativa é a moral, a ética. Porque Exu é aquele que traz ordenação ao caos. Quando tudo era sem forma e vazio, Exu estava lá. Então a gente pode falar de Exu tal como o orixá, em sua raiz Nagô e Urubá. O orixá da comunicação, o orixá da virilidade, o orixá ordenador. Desde os primórdios, no culto Nagô, Exu é a ordem, aquele que traz ordem ao caos. E muitas vezes, trazer ordem ao caos é simplesmente te revitalizar. Porque quando você está desvitalizado, você está em caos interior. E quem nunca se sentiu em caos consigo mesmo? Quem aqui já passou por um momento que falou assim, ó, eu estou em caos com a minha própria pessoa. Eu e eu mesmo, deixa eu me ajeitar aqui. Eu e eu mesmo não estamos nos entendendo. E quando você não se entende com você mesmo e o seu caos toma conta do seu próprio ser, é Exu que ordena o caos. Exu ordena o seu próprio interior, porque ele é o Senhor da ordenação. Ah, mas Ogum não ordena? Ogum também ordena. Agora, quem ordena o caos é Exu. E por isso ele é Senhor dos caminhos. Porque um caminho deve ser trilhado dentro da filosofia de Exu, dentro da filosofia de disciplina. Exu é aquele que traz disciplina ao homem. Porque ao ordenar o seu caos, Exu te torna mais disciplinado. A relação com Exu, a íntima relação com Exu, faz de você um ser humano mais disciplinado. Se você entende Exu tal como ordenador do seu próprio caos, porque somos seres caóticos. O tempo inteiro lutando por ordenação dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações. Então, enquanto lutamos essa luta, que é contra nós mesmos, e essa luta contra nós mesmos talvez seja o maior desafio da humanidade, lutar contra você mesmo, lutar contra o seu próprio caos, é Exu que te ampara.
nessas encruzilhadas onde você se encontra. E quantas vezes você se encontrou numa encruzilhada? Salve, Du! Axé, meu irmão. Agora que o Du e a Teca estão aqui ao vivo, eu quero fazer um agradecimento público aqui ao Du Lincoln, meu irmão de alma, e a Stephanie, o amor da minha vida, por todo o apoio que vocês têm me dado nesse caminho. Pelo quanto de Exu vocês despertam em mim. Então, muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Stephanie. Vocês são dois amores da minha vida. Então, quando só existe caos dentro de você, Exu é o grande ordenador desse caos. E aí, ao te vitalizar e ao ordenar esse caos, Exu te traz a disciplina. E junto com essa disciplina, vem a responsabilidade. A responsabilidade por si mesmo. A responsabilidade pelos seus próprios caminhos. E muitos dizem assim, ó, meus caminhos estão fechados. Eu tenho que pedir caminhos abertos a Exu. Exu abre os seus caminhos à medida em que ele ordena o seu próprio caos. À medida em que ele preenche o seu vazio interior. E quem nunca se sentiu vazio? Tá poética essa live, né? Tô suando aqui no Rio de Janeiro, velho. Boa noite, Carmen, axé. Então, quem nunca sentiu um vazio absoluto dentro de si? Momento de confessar, vamos lá, estamos entre amigos. Quem já se sentiu vazio? Quem já se sentiu insuficiente? Quem já se sentiu não realizado? Muitas vezes eu já me senti assim. Não tendo realizado, estando vazio. E Exu pode te preencher de várias maneiras. Exu pode te preencher através, inclusive, de um irmão encarnado. Hoje, por exemplo, foi um dia em que Exu usou a Stephanie e o Du para ordenar o meu caos. E é assim que Exu faz. Quando você precisa esvaziar o caos e se ordenar novamente. E essa não é uma batalha com linha de chegada. Não há linha de chegada para isso. Porque o caos interior sempre vai haver. É uma disciplina diária. E Exu é o Senhor da disciplina. Exu te ensina a ser disciplinado. Exu te ensina que o seu caminho vai ser formoso à medida em que você se torna um ser humano mais disciplinado, menos caótico, e ele vai preenchendo os seus vazios. E Exu não te julga por você estar no vazio, porque ele conhece o vazio. Ele é o Senhor do vazio. Pelo contrário, quando você se vira a Exu, ele pode mandar um emissário dele. Seja ele um irmão encarnado ou seja ele o seu Exu espiritual, porque até agora eu estou falando de Exu tal como Orixá. Se a gente for falar de Exu tal como Orixá, temos muitos arquétipos de Exu a serem cultuados. Talvez um dos principais arquétipos seja Exu Olonã, ou Exu Lonã, Exu Olonã, ou de Senhor Lonã de caminho, Exu Olonã, Exu, o Senhor dos caminhos. Se a gente for olhar para os nossos irmãos no culto de nação, no candomblé, Exu Olonã é sempre o primeiro a ser cultuado. Se joga água na terra para que a sua terra seja fértil.
para que a sua terra seja úmida e suave, para que você possa andar por caminhos suaves. Ó, tem um selinho, só faltam 19. Axé, Tá Oliveira. Gratidão, minha irmã. Agora os comentários da Tá Oliveira aparecem todos destacados. Então, uma maneira de você destacar os seus comentários aqui na live é você clicar em comprar um selinho. Você vai estar ajudando a gente aqui no nosso projeto de expansão. E você também vai estar com seus comentários, tudo que você falar, daí em diante, vai aparecer destacado aqui para mim. Beleza? Então, suas dúvidas vão saltar mais aqui aos meus olhos. E aí, muito a gente se prende ao culto a Exu, seu Exu espiritual. E ele vai ser, tal como o Orixá, como o Du está falando aqui, a ordem entre Orum e Ayê. Nada chega ao Ayê, nada chega ao Orum, vindo do Ayê. Nada chega ao Ayê vindo do Orum, sem passar pela ordenação de Exu. Quando você faz uma oferenda, Exu é o emissário que abre o caminho para aquela oferenda passar. Então, por isso Exu é cultuado primeiro. Quando você oferenda a um orixá, quando você oferenda a Oxóssi, Ogum, Obaluaê, Nanã, Oxum, Iansã, Iemanjá, Egunitá, Oxumaré, quem permite a passagem dessa energia, quem ordena a passagem dessa energia, quem faz com que essa energia chegue de forma ordenada ao Orum, é Exu. E você pode cultuar Exu tal como o Orixá. Ah, mas nunca me ensinaram a cultuar Exu, Orixá na Umbanda. Sempre achei que na Umbanda só tinha Exu como guia. Os guias que se apresentam, os espíritos humanos que se apresentam como Exu na Umbanda, estão de certa forma ligados a esse Orixá, sim. Mas essa linha de trabalho é regida por Pai Ogum, à medida que são agentes da lei maior. E Pai Ogum é o grande senhor da lei. E muitas vezes as energias de Ogum e Exu se encontram. Você vê claramente isso na figura de Ogum Xoroquê. Um Ogum entrecruzado com o Exu. A lei e a ordem se estabelecendo ali. Então, quando você cultua Exu, você precisa entender que você pode se relacionar com o Orixá Exu. Você pode se relacionar com o Exu Olonã, Exu Legbará, Exu Bará, Exu Odara. Você pode se relacionar com o seu guardião Exu, que é um espírito humano, que faz a tua sentinela, que protege os teus trabalhos espirituais, que protege os teus caminhos, que te protege contra espíritos negativados, desequilibrados, contra seres humanos desequilibrados, negativados, te protege contra você mesmo, negativado, desequilibrado. Você pode se relacionar com o teu Exu espiritual, aquele que chega no terreiro para dar passe, dar atendimento, dar consulta, saravado. Além de tudo, o cara ainda vai comprar o selinho. Eu vou soltar a novidade aqui, hein, Du? Se tiver aí 50 pessoas na live, eu solto a novidade. Vamos ver se a gente chega aí aos 20 selinhos, 50 pessoas na live, para eu soltar a novidade aqui em parceria com o Du. Que vai sair. E aí na Umbanda acaba acontecendo uma priorização, vamos dizer assim, vamos chamar assim, né? Uma prioridade ao culto a Exu, tal como guia de Umbanda. Tá errado, Márcio? Não, não tá errado. Você pode cultuar Exu como guia, mas para além disso, você pode se relacionar com a divindade Exu, com o Senhor dos Caminhos. Ah, mas como é que eu faço para me relacionar com ele?
Oferenda a Exu. Reverencia a Exu. Talvez a parte mais famosa do filme Besouro seja quando Besouro pergunta o que Exu quer e ele diz reverência. Ao sair de casa, reverencie Exu. Ao voltar para casa, reverencie Exu. Porque quando você sai, é Exu que vai cuidar dos seus caminhos, porque ninguém está livre de adversidade. E se a adversidade acontecer, Exu pode cuidar para que essa adversidade não seja fatal. Muitas vezes você sai, acontece alguma coisa, mas você volta para casa. E aí quando você volta para casa, você reverencia Exu novamente. Por que você reverencia Exu na volta? Primeiro, em gratidão porque você voltou. Segundo, para que nada ruim que possa ter estado com você na rua te acompanhe até em casa. E aí a gente está falando da reverência a essa divindade que vai ordenar o caos nos seus caminhos e ordenar o caos na sua volta para que a sua casa se mantenha em pleno equilíbrio. Para que a sua vida se mantenha em pleno equilíbrio. A relação com Exu é uma relação de aprendizado. Exu é um grande mestre que te ensina a ser mais equilibrado, que te ensina a ser menos caótico, que te ensina a ser mais disciplinado. É viver a vida baseado nos conceitos de Exu. Eu acho que tá filosófico demais, a galera não tá gostando muito. Quase não tem comentário, então a galera tá viajando aqui na parada. Viver a vida baseado nos conceitos de Exu é viver a vida baseado em ordenar o caos. É entender que você tem dentro de você caos. E que esse caos pode ser ordenado. Quando esse caos é ordenado, você é vitalizado e Exu te dá sopro de vida. Quando nada mais faz sentido, Exu te dá sopro de vida. E ele tem muitas formas de fazer isso. Então, se a gente chegar aqui aos 20 selinhos, eu vou ensinar uma prática. Vou ensinar uma prática para quando você sair de casa e para quando você voltar para casa. Mas vamos ter que bater os selinhos aí, galera. Chegando a 20 selinhos, eu ensino uma prática aqui para Exu Orixá. Já ensinei na outra live uma prática. Aterrissando aí, salve, salve. Eu já ensinei na outra live uma prática. No iFood, não quero não. O iFood tá me oferecendo aqui tudo na lista por 99 centavos. Não quero não. Mas se a gente bater os 20 selinhos, eu ensino uma outra prática aqui para Exu, Senhor dos Caminhos, Exu Olonã, tá? Essa prática vai fazer parte do nosso estudo Exu da África ao Novo Mundo, que vai começar dia 9 de setembro, tá? Então quem quiser fazer parte desse estudo, manda um direct pra gente, fala assim, ó, eu quero participar desse estudo sobre Exu, onde a gente vai abordar Exu desde das suas raízes iorubais até a figura de Capa e Cartola que chega ao Brasil. E aí a gente vai entender como acontece essa transição, né? Da divindade iorubá até essa figura de Capa e Cartola que a gente chama de tranca-rua, marabô, tiriri, sete facada, caveira, ossada, sete ossada. Aí, ó, o Du tá dentro. Tem um monte de gente aí que já tá na área também. Então, assim, a vaga é limitada, né? Então, manda mensagem pra gente. A gente vai conduzir esse estudo aí durante 8 semanas, tá? Vão ser 2 meses imersos na cultura de Exu, na disciplina de Exu, fazendo práticas semanais para poder entrar nessa vibração exunizada. A gente vai entender como se dá o processo de exunização, como é que um espírito humano se torna Exu. A gente vai entender isso tudo durante essa jornada de 8 semanas que a gente vai fazer. Quem quiser participar, manda um direct aqui para a página que a gente vai explicar direitinho como faz. Beleza? E aí, ó, tem 2 selinhos. Falta bastante ainda, né? Pra gente poder bater a meta aí. Doutora Márcia Henriques, a deusa que mora em mim.
minha mãe, a parte feminina do meu ser, tá aí também. Axé, minha mãe. Então, a gente começa a entender que Exu não é o senhor da desordem, o senhor da garrafa de marafo embaixo do braço, aquele que bebe 3 litros de cachaça e não fica bêbado. Exu é o senhor da disciplina. Exu é o grande disciplinador do universo. Então, se você se sente caótico ou indisciplinado consigo mesmo, cultue a Exu. Busque a energia de Exu. Porque essa energia de Exu é uma energia que vai te trazer disciplina para lidar primeiramente com o seu próprio caos. E lidando com o seu próprio caos, você começa a aprender a lidar com o caos do universo. Porque o próprio universo em si é caótico. Só que na cultura do orixá, nós que somos filhos de orixá, nós que cultuamos orixá, a gente sai desse caos do universo e ordena os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos planos através da vitalização de Exu. Você não precisa viver uma vida caótica, você não precisa viver uma vida vazia. Fundamento do seu tranca-rua. Coloca aqui no balãozinho, Carmen. Daqui a pouco eu abro o balãozinho, senão a mensagem vai subir e eu não vou ver mais. Coloca aqui no balãozinho de interrogação, fundamento de tranca-rua. Que aí a gente fala de seu tranca-rua. Então, eu estava falando do caos. Quando você aprende a lidar com o seu próprio caos, você entende que o universo é caótico, você passa a ser mais disciplinado e você pode começar a planejar melhor a sua vida, os seus dias, um dia depois do outro, né? E a cada dia buscar motivos, a cada dia buscar ser mais disciplinado, a cada dia buscar ser melhor, a cada dia buscar ser mais evoluído. Se é que a gente pode usar essa palavra evolução, né? A gente pode usar a palavra crescimento, a cada dia crescer mais um pouquinho. E Exu pode te ajudar nesse caminho porque ele é o Senhor dos caminhos. Inclusive, Senhor dos seus caminhos internos. Os caminhos que levam você a você mesmo. Os caminhos que levam você ao seu próprio caos, para que você ordene o seu próprio caos e que você veja que a sua vida não precisa ser caótica. A vida do filho de orixá não precisa ser caótica. A vida do filho de orixá pode ser planejada, a vida do filho de orixá pode ser organizada, a vida do filho de orixá pode ser traçada. Com caminhos retos e claros, ordenados e regidos pelo Senhor dos Caminhos, Pai Exu. E essa mensagem de que a vida do filho de orixá, que vive a disciplina, vive o conceito de disciplina de Exu, pode sim ser uma vida ordenada, é uma mensagem muito importante que não é passada em muitos terreiros. Porque a vida de um filho de orixá tem que ter ordenação. Não adianta você bater no peito e dizer que é filho de orixá se a sua vida está desordenada. Agora, vamos passar sim por momentos de desordem. Vamos passar sim por momentos de caos. Vamos passar sim por momentos de vazio interior. Mas dentro desse passar, você precisa reconhecer as suas trevas. E reconhecer as suas trevas é o primeiro passo para poder sair delas. E digo mais, muitas vezes você vai precisar abraçar as suas próprias trevas. Abraçar não no sentido de pegá-las no colo e dizer, minha treva, como você é bonitinha. Não. Abraçar no sentido de reconhecer que aquilo ali vai ser uma luta diária.
E você não precisa estar sozinho nessa luta. Exu pode estar com você de muitas formas. Seja te inspirando, seja trazendo uma pessoa para te dar uma palavra, seja te ajudando a ir e voltar de casa com segurança. Então entenda, na cultura dos orixás, a vida de um filho de orixá passa sim por trevas, passa sim por desordem, mas o culto a Exu traz a disciplina e a ordenação. O culto a Exu traz ordem ao caos. O culto a Exu faz com que os seus pedidos saiam do Aie e cheguem ao Orum. Ô, meu velho, cheio de café. Não tem ninguém passando café. Então você vai fazer um pedido. Essa energia do pedido tem que chegar ordenada ao Orum. O ordenador do caos quem é? Exu. E é por isso que Exu vai ser oferendado primeiro, e muitos itãs explicam isso, né? Eu contei aqui na última live um itã que falava sobre isso, sobre a primeira encruzilhada antes de chegar na casa de Oxalá. E aí vamos criar polêmica. Exu traz ordem ao caos, Exu traz disciplina. Vou até ajeitar a barba. Existe uma passagem na Bíblia. Quem manja de Bíblia aí? Existe uma passagem da Bíblia onde Jesus vai passar 40 dias perambulando, migrando, jejuando no deserto. Não é isso, Fernando? Não é isso, Luana? Jesus passa 40 dias no deserto, sem água e sem comida. E aí, por 3 vezes, ele passa a noite escura da alma dele. Ele vai para o deserto encarar as próprias trevas. Ele vai para o deserto encarar a fome, a solidão, a sede. Ele vai para o deserto encarar as trevas. E aí quem ele encontra no deserto? Na Bíblia, na tradução da Bíblia do latim para o iorubá, isso faz parte do processo de demonização de Exu, e a gente vai estudar isso dentro desse nosso curso de 8 semanas, como se dá o processo de demonização de Exu. Na Bíblia, no momento da tradução, Exu, a palavra Exu, é traduzido como diabo. E aí ele é tentado pelo demônio. O demônio tenta Jesus quando ele está nas trevas dele. O demônio fala para Jesus assim, ó, transforma essa pedra em pão, que você não vai passar mais fome. Velho. É forte a gente pensar que o demônio, na verdade, eram as próprias trevas de Jesus e que nas trevas de Jesus habitava Exu. Transforma esse pão aí, transforma essa pedra aí em pão. Tá passando fome? Ó, isso tudo aqui pode ser seu, ó. Olha para isso tudo, pode ser seu, você tem poder para isso. Foram 3 tentações, não foram? Foi transformar o pão a pedra em pão, foi dizer que todo aquele reino podia ser dele. Qual foi a terceira? Me lembrem aí. Então, dentro das trevas de Jesus, estava lá Exu. Ah, mas Exu então estava querendo que Jesus caísse no erro. Estava querendo que Jesus caísse no ego, caísse na vaidade.
que sucumbisse aos seus desejos. Na verdade, Exu, que foi traduzido ali como demônio. Isso, pula desse templo aí que os anjos vão te segurar. Você não vai morrer, se é filho de Deus mesmo, então pula aí. Pula aí que você vai cair, mas não vai morrer não. Transforma essa pedra aí em pão que você não vai passar fome não. Ó, fecha comigo que isso tudo aí vai ser seu. Desejo, ego, vaidade. Exu estava ali mostrando a Jesus as próprias trevas. E levando em consideração Jesus tal como Oxalá planetário, tal como o ser humano encarnado que mais trouxe a energia do próprio Oxalá ao planeta, pular do precipício. Pula aí do precipício, o anjinho vai te segurar. A gente entende que Jesus, Oxalá planetário e Exu caminharam lado a lado no deserto. E que Exu só estava lá. Ó, a Luana de Souza manda até o trecho, ó. E aos anjos eu dou ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E Exu estava lá caminhando lado a lado com Jesus no deserto. Talvez guardando inclusive os caminhos do próprio Jesus e mostrando para ele onde estavam as suas trevas. Talvez aquele fosse o momento de despertar em Jesus quais eram as trevas, por que ele se isolou. Ele queria conhecer as próprias trevas. Boa noite, Neus, axé. E Exu, caminhando ao lado dele, mostrava a ele as próprias trevas. E essa é uma visão de Exu, tal como orixá natural, que a gente vai entender também dentro desse estudo. A partícula de Exu que mora em mim, aquela era a partícula de Exu que morava em Jesus. Não era o próprio orixá maior Exu. E aí a gente tem que entender a diferença de orixá maior para orixá natural. E aí quando ele diz assim, se joga do precipício, transforma pão em pedra em pão. Eu toda hora falo pão em pedra, né? Transforma pedra em pão. Se junta comigo que esse reino todo aí vai ser seu. E Jesus nega as próprias trevas. Só que ele nega as próprias trevas fazendo compreensão das próprias trevas. Ele passa a compreender as suas trevas. E aí ele sai do deserto fortalecido. Quando ele sai do deserto mais forte, quando ele sai do deserto mais convicto e começa a sua obra, é porque ele já havia conhecido as suas trevas, já havia se ordenado e se disciplinado. Ele foi para lá para se disciplinar, para se conhecer, para conhecer o próprio caminho. E aí ele conhece o caminho das suas próprias trevas. E aí ele consegue controlar o seu ego, sua vaidade. Ó, o Fernando comprou mais um selinho, a gente está em 3. Como eu quero ensinar muito essa prática, a gente vai descer, né? Vamos dividir a meta ao meio, velho. Vamos tentar chegar em 10 selinhos, vai. Pra gente poder ensinar uma prática aqui para Exu, para quando você sair de casa, para quando você voltar de casa. E para essa live fica salva lá no canal, né? Importante também, para poder assistir isso tudo depois. Para ninguém ir lá no canal e ó, me bombardear, porque eu disse que Exu estava no deserto com Jesus. Tô até vendo os haters já. Engraçado que eu faço pouco hater, velho. Eu falo um negócio assim e ninguém não me hateia, não. Galera não hateia, não. E aí você começa a entender que até o próprio Jesus, exemplo de ser humano,
talvez o maior exemplo de ser humano que já passou pela face da Terra. Não, dona Márcia, 7 você me quebra, a gente tem que bater 10. 10ão. 10ão tem que fazer obra no terreiro, tá com infiltração ali, ó, o negócio tá ruim. Se até Jesus teve um momento dele de recolhimento para reconhecimento de suas próprias trevas, por que não nós? Ser humaninho encarnado, pequenininho. Na obra do espírito Ramatiz, nossa, eu tô citando até Ramatiz hoje, velho. Tem muito conteúdo essa live, hein? Na obra de Ramatiz, ele diz que para poder encarnar, falta 7, isso. Falta 7. 7 é um número bom. Na obra de Ramatiz, ele diz que para Jesus poder caber dentro de um corpo humano, ele passou cerca de 1000 anos se densificando para poder nascer, de tão grande que era aquele espírito. Então Ramatiz diz que foram cerca de 1000 anos de dor de densificação. A maior dor de Jesus não foi morrer, foi nascer. Porque para um espírito daquele tamanho, encarnar foi a maior dor. E mesmo encarnado, e mesmo um espírito dessa magnitude, quando está na carne, passa pelas vicissitudes da carne. Passa pelas trevas da carne. Então, o que a gente precisa de levar dessa live de mensagem? Que você vai ter sim o seu vazio, você vai ter sim o seu caos. Você vai ter sim momentos de caminho fechado. Só que os seus caminhos só estão fechados por indisciplina. Porque quando você passa a viver a filosofia dos orixás, você não tem mais dúvidas daquilo que você quer, você tem disciplina para seguir o seu caminho e você tem caminhos abertos porque você é disciplinado. Você consegue ordenar o seu próprio caos e os seus pedidos começam a sair do Aie ao Orum de forma ordenada. Axé, Carol. Minha gratidão também a Carol, médica que tem me acompanhado. Obrigado, minha irmã, doutora, filha, tudo isso. Então, Exu te ordena de muitas formas. E não canso de dizer, dentro da filosofia do orixá, Exu pode te ajudar a ordenar o seu caos, através, por exemplo, da doutora Carolina, que me ajuda muito a ordenar as minhas trevas. Através da Teca, que me ajuda muito, através da minha mãe, que me ajuda muito, através do Du, que me ajuda muito. É uma rede de apoio. E quem rege essa rede de apoio? Exu. Porque ele é o Senhor de todos esses caminhos que se entrecruzam em encruzilhadas sagradas. Quando o meu caminho cruza com o caminho da Carol, essa encruzilhada é sagrada. Quando o meu caminho cruza com o caminho do Du, essa encruzilhada é sagrada. Quando eu nasci, o meu caminho cruzou com o da minha mãe, essa encruzilhada é sagrada. Quando o meu caminho cruza com o de vocês, essa encruzilhada é sagrada. E nessas encruzilhadas, nessas encruzas da vida, nesses encontros da vida, onde um leva um pouco do outro, ali está Exu. Ordenando todo esse caos, porque nenhum encontro, nenhuma encruzilhada, nenhum encontro na encruza é à toa. Porque quando você passa pela encruzilhada, uma parte leva um pedaço da outra. E filho de orixá, como diz a minha mãe espiritual, Dona Maria Gilda, filho de orixá tem que saber ser pedinte. Porque ela diz que a gente é pedinte de orixá. A gente não é filho de orixá, não. A gente é pedinte de orixá.
E aí, como bom pedinte... Ah, a internet tá caindo. A live vai ficar no replay se a gente bater os 10 selinhos aí, Luana. Laroie, Zé Carlos, axé. Então, aprender a pedir a Exu. E muitas vezes você vai estar tão vazio, muitas vezes você vai estar tão em caos, que você vai achar, inclusive, que seu pedido não está sendo ouvido. Exu está surdo aos meus lábios. Mas preste reverência, mesmo sem força, mesmo chorando. Preste reverência a Exu. Porque se essa reverência for sincera, ele vai te ajudar a ser alguém mais disciplinado. E é nessa disciplina que moram os caminhos abertos. Porque nenhum caminho vai ser aberto para quem está no caos. É se disciplinando que você segue o caminho. Ó, Fernando, é bom que as pessoas podem... Aqui é um lugar de fala aberto, tá, galera? Sem julgamento, lugar de fala aberto. O Fernando tá falando que tem passado por momentos difíceis. Muitos de nós, Fernando. Eu também. Eu também, meu irmão. E não é porque você é sacerdote de Umbanda que você tá livre de momentos difíceis, não. Não é porque tem um brajá cruzado no meu peito de direita, de esquerda, que eu tô livre, não, cara. Jesus teve momentos difíceis no deserto. E a gente pode estar perambulando pelos nossos desertos interiores. Só que Exu estava lá do lado dele, mostrando para ele onde estavam as trevas dele, para que ele pudesse se ordenar, se disciplinar e voltar trabalhando mais do que nunca. Porque quando ele volta do deserto é quando acontecem as paradas mais. Parece que o cara volta pronto para trabalhar, né? E aí a gente começa a entender esse aspecto de Exu, né? O Senhor da ordenação, aquele que ordena o caos. O Senhor das trevas, aquele que conhece as suas trevas, aquele que te mostra as suas trevas. E por que te mostrar as suas trevas? Para que você possa trabalhar nelas. É isso. E aí na Umbanda, na gira de Exu, aparece a figura de Cap Cartola. Quem é esse? Esse é um espírito humano que foi exunizado. Ele passou por um processo de exunização. E é esse mesmo o nome do processo, tá? Processo de exunização. Onde um espírito encarna e reencarna muitas vezes até poder dar o nome de Exu. Aí esse espírito vem e dá o nome de Tranca-Rua, Tiriri, Marabô, Caveira. Então, quando a gente está falando com um guia, a gente está falando com um espírito humano. Mas a gente pode ir um pouco além disso e viver a filosofia do Orixá. A filosofia do Orixá. Ah, mas viver a filosofia do Orixá não é coisa do pessoal do Candomblé? Não, a gente também cultua Orixá. Viver a filosofia do Orixá não é coisa do pessoal só do Ifá? Não, a gente também cultua Orixá. Então a gente pode viver a filosofia do Orixá. A gente pode viver a filosofia de Exu. A gente pode viver a filosofia da disciplina. A gente pode viver a filosofia daquele que traz ordem ao caos, daquele que te mostra as suas trevas, daquele que é o Senhor dos seus caminhos. Porque ao trazer ordem ao seu caos, ao te mostrar as suas trevas, Exu, na verdade, abre os seus caminhos. Abre os caminhos porque o sentinela está na porta. Faltam 6, Tequinho. Acho que hoje não vai rolar replay, não. Vou abrir a caixinha aqui, faltam 10 minutinhos para acabar a live. Vou abrir a caixinha com as perguntas, vamos ver o que tem de bom aqui na pergunta. Vamos lá, Tá Oliveira perguntou o seguinte. Pai Márcio, poderia falar um pouco sobre Exu Pinga Fogo? Exu Pinga Fogo, eu conheci um Exu Pinga Fogo que era fogo. Não lembro se a minha mãe vai lembrar dele. Seu Jarbes,
Lembra do seu Jarbes, mano? Minha mãe tá aí ainda. Seu Jarbes, um senhor de... Ele devia ter uns 70 anos. Obrigado, Ana Cláudia. Gratidão. A Ana Cláudia contribuiu com o selinho durante as últimas 3 lives. Não esqueça de agradecer. Eu agradeço a Ana Cláudia todo dia de manhã. Então, seu Jarbes era um senhor de mais de 60 anos, quase 70. E ele trabalhava com o Exu Pinga Fogo, é um Exu de Xangô. É um Exu extremamente equilibrador, né? Equilibrador, purificador, abrasador. Ele traz o calor de Xangô e ele traz o equilíbrio de Xangô para as situações. Então ele vem equilibrar situações que estão caóticas, né? Seu Pinga-Fogo é um Exu muito antigo. Se apresenta nos terreiros, lembra? E aí seu Jarbes incorporava seu Pinga-Fogo e parecia um garoto. A coisa mais linda. Ele tinha um herê que usava um tamanco para bater. Ficava batendo um tamanco. Mas ele incorporado com o seu Exu Pinga-Fogo, ele pulava até num pé só. E era um senhorzinho mesmo, quase 70 anos. E seu Exu Pinga-Fogo, ele tinha um discurso muito claro. Equilíbrio. Ah, não está equilibrado não? Então queima o que está desequilibrado. Curto e grosso. Mas a gente pode dizer que é um Exu de Xangô. Diferente de um Exu do fogo. O Exu do fogo, na nossa teologia, a gente chama de um Exu. A gente diz que é um Exu de Egunitá. Para quem não cultua Egunitá, um Exu do fogo também vai ser um Exu de Xangô. Xangô, o senhor do fogo, né? Do trono ígneo, o trono da justiça. Então, o seu Exu Pinga-Fogo, ele traz equilíbrio entre caos e ordem, né? Ordena as situações que estão caóticas. Equilibra as situações que estão caóticas. Vamos lá, próximo. Quem é a Pombagira das 7 encruzilhadas? Descobri que essa é a minha. Então, ela é a sua, Elaine. Estamos falando de Exu, né? Mas vamos abrir uma aspas aqui para a Pombagira das 7 encruzilhadas. O mistério das 7 encruzilhadas... Ele tinha 80 anos. Nossa. E incorporava seu Exu Pinga-Fogo, era um garotão. É porque esse centro espírita, né? Se chama Centro Espírita Pai Xangô. Foi fundado lá, sei lá, na década de 60. E parte da minha família foi fundadora, foi cofundadora desse centro. Então, tem gente lá há muito tempo. Então, creio que seu Jarbes ainda está nesse plano espiritual. Porque tem alguns anos já que eu não vejo. Mas era um senhor muito saudável. E trabalhava com as entidades dele lindamente. Pombagira das 7 encruzilhadas, é isso? Foi essa a pergunta? Pinga-Fogo, Pombagira das 7 encruzilhadas. O mistério das 7 encruzilhadas é regido por alguns orixás. Entre eles, Oxalá, Ogum, Obaluayê. Obaluayê é o senhor das passagens, Ogum o senhor dos caminhos, e toda encruzilhada é em si um caminho. Oxalá o senhor dos 7 planos da criação. Então, Oxalá, Ogum ou Obaluayê são regentes do mistério das 7 encruzilhadas. Então, ela traz o 7, que significa as 7 vibrações de Deus, e significa também a regência de Oxalá. Mas quando ela traz o mistério das encruzilhadas, ela também traz o mistério das passagens e também traz o mistério dos caminhos. O mistério das passagens, que é de Pai Ogum, o mistério dos caminhos, que é de Pai Obaluayê. E confundi. O mistério dos caminhos, que é de Ogum, e o mistério das passagens, que é de Obaluayê. Benjamin, poderia falar de Marabô? Marabô, Marabô, Mujubá. Seu Marabô, dentro do nosso entendimento teológico, é um Exu de Oxóssi, tá? É um Exu que vai trazer expansão no campo do conhecimento. Então, é um Exu que vai expandir o seu conhecimento a respeito do seu próprio caos, a respeito das suas próprias trevas. Então, ele é muito cultuado em muitos terreiros,
justamente por ele trazer essa expansão energética junto com ele. Quando ele expande o seu entendimento a respeito das suas trevas, quando ele expande o seu entendimento a respeito do seu próprio caos, ele também expande a sua capacidade de entender os seus próprios caminhos, tá? Vamos lá, mais uma. Sobre o seu Tata Caveira. Tata Caveira. Então, a linha dos caveiras é regida por Omulu, o senhor da finalização. Então, alguns verbos, algumas atribuições de Omulu são ceifar, finalizar, definhar, enterrar. São todos atributos, atribuições, verbos de Omulu. Tata quer dizer velho. Então, ele traz em si o mistério ancião, é o caveira velho. Diferente do caveira que trabalha comigo, que é o seu caveira das 7 encruzilhadas. Então, seu Tata Caveira, ele traz o mistério do ancião junto com as potencialidades dos verbos de Omulu, tá? Douglas, coloca a tua pergunta aqui na caixinha, irmãozão, porque vai subindo aqui, Exu Brasa, mas aí quando eu voltar aqui da caixinha talvez já tenha subido. Coloca aqui no balãozinho. Então, Tata Caveira, Omulu, ceifador, finalizador, definhador, enterrador. Então, quando você quer ceifar, finalizar, enterrar, definhar situações que são desarmônicas, que estão em desequilíbrio, seu Tata Caveira é um grande guardião para fazer esse tipo de trabalho. Como saber quem são meus Exus? Nossa, essa é a pergunta. Tem resposta para essa pergunta lá no canal, tá? Canal Uma Banda. Seu Tata Caveira, seu guardião? É, moleque. Ele é o cara. Para ceifar, finalizar processos negativados é com ele mesmo. Seu Exu Caveira das 7 encruzilhadas é o Exu que se apresenta muito para trabalhar comigo, né? 99% das vezes quem aparece é ele. Algumas vezes aparece aí uma outra rapaziada, mas 99% das vezes quem chega é seu Caveira. E é um grande amigo. Eu aprendi a ter uma relação com o seu Caveira que a minha mãe sabe da minha relação, a Teca sabe da minha relação com o seu Caveira, que é assim, eu converso com ele como quem conversa realmente com um amigo ali. Seu Caveira e eu, a gente é parça. O Jefferson outro dia desse falou assim, não, eu quero conversar com o pai Joaquim, porque o pai Joaquim comigo ele é parça. O pai Joaquim dá uma moral pro Jefferson que eu não entendo, não. Nem merece essa moral toda, Jeff. E aí, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Nossa, tá brotando pergunta agora. Seu capa preta seria um Exu de Oxalá também. Então, o mistério das 7 capas é de Oxalá Logonã, né? E o preto é de Omulu. Então, ele tá ligado a Oxalá, Logonã e Omulu. Exu Brasa. A brasa é de Xangô, meu irmão. Xangô é aquele que... A brasa é o que traz equilíbrio entre o calor e o frio, né? A brasa, ela não esquenta muito, ela também não esfria muito. Então, a brasa, o verbo abrasar, é manter a temperatura num estado agradável, num estado equilibrado. Então, o Exu Brasa é um Exu equilibrador, um Exu de Xangô. Carol, algum dos guardiões tem relação com o seu orixá, guardião? Não entendi. Algum dos guardiões tem relação com o seu orixá guardião? Acho que você quis dizer com o seu orixá de ancestro, né, Carol? Então, seu Exu guardião normalmente pode ter relação com o seu orixá de ancestro. Seu Exu de trabalho pode ter relação com o seu orixá de juntó, mas isso não é regra, tá? Pode ter. Então, um filho de Ogum de ancestro, não de frente. Um filho de Ogum de ancestro pode ter como guardião um tranca-rua, que é um Exu de Ogum, tá? Então, pode haver essa relação de orixá de ancestro com Exu guardião. Pode haver, mas não existe uma regra que diga que é isso. Pode sim, pode ter. Então, por exemplo, se o seu ancestro é Inanã, você pode ter um guardião de Exu, um Exu do Lodo, como guardião, por exemplo. Se seu ancestro é Xangô, você pode ter um Exu Brasa como guardião, por exemplo, um Exu do Fogo, um Exu Pinga-Fogo.
Se seu ancestro é Oxóssi, você pode ter um Marabô, você pode ter um Exu da mata. Se seu ancestro é Oxum, você pode ter um Exu da mina, um Exu da cachoeira. Então, muitas vezes, o teu Exu guardião, tá? Aquele que geralmente a gente não fala o nome. Eu, por exemplo, fui ensinado a não falar o nome do meu Exu guardião. O Lincoln já falou aí. Ele trabalha com seu Pantera Negra. Seu Pantera Negra é a coisa mais linda do mundo, velho. Seu Pantera Negra, ele se apresenta desde a santeria cubana, Mojubá, Fabi, Axé, minha irmã. Seu Pantera Negra se apresenta desde a santeria cubana, haitiana. Seu Pantera Negra se apresenta em terreiros de santeria em comunidades hispânicas nos Estados Unidos. Seu Pantera Negra se apresenta em toda a América Latina, onde tem santeria. Seu Pantera Negra se apresenta na Umbanda, como caboclo e como Exu. Olha que louco. Então, seu Pantera Negra é um ícone, assim, para mim. Que é um Exu de Oxóssi com Omulu, né? Pantera de Oxóssi e o negro de Omulu. Então, vamos lá, mais perguntinha. Agora rendeu para perguntinha, né? Então, Dona Rosa Caveira. Dona Rosa Caveira é Oxum e Omulu. Uma finalizadora nos campos do amor. O que é Exubará? A gente vai entender Exubará dentro da nossa jornada. Exubará ou Exu-Obará, aquele que não tem corpo, habita o corpo que quer. É o Exu. Bará quer dizer corpo. A gente vai entender o que tá relacionado a esse, porque Exubará a gente pode entender como um arquétipo de Exu dentro da filosofia de Orixá, né? O Exu do próprio corpo. E aí, quando a gente fala em corpo, trazendo para a Umbanda, a formação do próprio corpo, a formação do corpo humano, ela se dá por Oxalá. Então, Bará, tal como guia, é um Exu de Oxalá. Bará, tal como Exu cultuado, como divindade, é aquele que habita o corpo que quer. Então, ó, chegamos a 35 pessoas aí na live. Essa live vai ficar salva no canal Uma Banda. Quem não está inscrito lá ainda, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Já falamos aqui de Exu tal como Orixá, de Exu tal como divindade, de Exu tal... Estamos falando agora de Exu tal como guia, né? O que a galera mais gosta de saber sobre o nome dos Exus que acompanham vocês. Só que como a gente só tem 5 selinhos até agora, não batemos nem os 10 que a gente estipulou aí. A gente tinha falado 20, caímos para 10, diminuímos a meta. Mas aí, tipo, não vai ter replay lá no canal, né? E eu não vou ensinar a prática para Exu Olonã. A ideia aqui era ensinar uma prática, né, no final da live para Exu Olonã, o Senhor dos Caminhos, aquele que primeiro é cultuado. A Fabi que gosta dessa pegada, né? Bará, Olonã. Tava estudando isso, até conversei com a Fabi hoje sobre isso, né? Estudando bastante Exu sob esse ponto de vista. E aí a gente deixa essa prática para uma próxima live, não tem problema. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui. Seu Caveira podia fazer uma live, você vai cambonar ele, mãe? Seu Caveira não gosta muito desse negócio, não. Deixa eu fazer live. Como saber quem são meus Exus? Marabô já foi. Guardião, seu Capa Preta, Pombagira. Rosa Caveira é uma pombagira velha? Pode ser, porque ela traz o mistério de Omulu. Omulu é um orixá que tá dentro dos orixás funfun, né? Os orixás velhos trazem essa característica velha. A pessoa sensitiva tem esposo na Umbanda? Se sim, qual seria? Tem esposo? Não entendi, meu irmão. A pessoa sensitiva tem esposo na Umbanda? Não sei, ela pode ser sensitiva e o marido tá lá, né, na Umbanda, tá sentindo. Então a Teca tá perguntando aqui sobre Exu Veludo. Seu veludo é um Exu de Oxum. Veludo é tecido, né? Tecer é uma arte. Então as artes são ligadas ao Oxum. Então seu Exu da lira, seu Exu das 7 liras, seu Exu veludo,
E aí, todo que se refere a mineral também é ligado a Oxum, seu Exu da mina, seu Exu da cachoeira, seu Exu do ouro. São todos Exus de Oxum. Então, eles são ordenadores, vitalizadores e esgotadores nos campos do amor. Então, seu Exu veludo, ele vai trabalhar sob a imantação de Oxum, tá? Então, já deu mais de 1 hora de live, não já? A gente vai fechar. Eu só vou fazer um convite a vocês. O Apri Caldas comprou um selinho. 7. Bateu 7. Eu acho que eu vou até deixar no replay. Não vou ensinar a prática, mas vou deixar no replay. Vai rolar replay lá no YouTube, então. Beleza? A gente fecha assim. Quem quiser estudar mais sobre Exu, tá? Quem quiser estudar mais sobre Exu, vai fazer o seguinte. Vai mandar um direct pra gente para poder... saber como faz para entrar no nosso grupo fechado, que a gente vai se imergir durante 8 semanas. Quem quiser saber mais ainda sobre a esquerda na Umbanda, Tranca-Rua de Embaré. Embaré é uma palmeira. Árvore está ligada ao Oxóssi. Tô respondendo pergunta ainda, hein? Vamos lá, aproveita aí. Então, quem quiser saber mais sobre a esquerda na Umbanda, quem quer aprender sobre a esquerda, quem tem dúvidas sobre a esquerda, quem gosta de estudar a esquerda, que faz escreve aí eu. Quem gosta de estudar a esquerda, fala eu. Então, quem gosta de estudar a esquerda na Umbanda, tem uma oportunidade única, que essa semana a gente ainda está com o nosso e-book Essencial Esquerda, que fala sobre Exu, fala sobre Pombagira, fala sobre Mirim. E a contribuição é voluntária, tá? Você contribui com quanto você pode, com quanto você quer, e você leva o e-book, ok? O e-book Essencial Esquerda, tá? Tem também o banho de erva, tem também o Padê, que é outro e-book que vai falar sobre esquerda, e tem o Essencial Firmezas, que ensina firmeza para todas as linhas de trabalho. Agora, quem quer estudar esquerda na Umbanda, manda um direct e fala assim, eu quero o e-book. A contribuição é voluntária, não tem valor fixo, tá? Você contribui com quanto você achar que você pode contribuir, beleza? Aí a gente passa lá o Pix, te manda um WhatsApp. Exu Yangui, é isso, meu. A gente vai falar dele também. Dentro desse estudo a gente vai falar de vários arquétipos de Exu, né? Da África. E eu sinto aqui, fazendo a live, eu sinto isso, que a galera fica muito presa em Tranca-Rua, Marabô, Embaré, Tranca-Rua das Almas, Caveira, Tata Caveira, e esquece de Exu, a divindade, o ordenador do caos. E aí a gente vai lembrar um pouquinho desse ordenador do caos e vai fazer esse caminho, que é um caminho que foi trilhado por Pierre Verger, quando ele vem da África ao Novo Mundo, estudando o culto, né? Já quero todos, só tem o Padê. Fabi, só tem o Padê, Fabi. A gente tem já o banho de erva, firmezas e o essencial esquerda. Todos eles estão lindos. E em breve, vamos lá, 27 pessoas só na live. Vou deixar para uma live mais bombada, né, Edu? Quando a live estiver mais cheia, eu vou soltar essa aí. Aplicado chegamos a 9 selos. Vai bater 10, hein? Eu acredito agora. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Qual Exu seria de Exu Maré? Seu Exu Cobra, seu Exu do Arco-Íris, seu Exu Cascavel. Seu Exu Cascavel tem uma história com ele, né? Todo mundo que é filho de pai Rubens tem uma história com seu Exu Cascavel. Todo mundo que vem dessa linhagem sacerdotal de pai Rubens tem uma história com seu Exu Cascavel. Então, seu Exu Cascavel, você pode ler sobre seu Exu Cascavel em Diálogo com o Executor. É um livro de pai Rubens Saraceni, onde seu Exu Cascavel aparece. Ele é um executor da lei. Então, você pode ter seu Exu do Arco-Íris, seu Exu Cobra, seu Exu Cobra Preta. Exu Formiga é de Ogum, né? Formiga é um animal extremamente organizado, ordenado, trabalha em exército, então ele é um Exu de Ogum, tá?
Exu trabalha com justiça, Exu trabalha com tudo. Ele toma nossas batalhas na justiça? Não, ele toma a sua ordenação para que você possa batalhar. Então, Exu... Então, não, irmã, é porque aparece para mim aqui o número de contribuintes. Então, aparece assim, ó, 9 selos. Porque provavelmente cada selo que compra, mesmo sendo um selinho... Porque eu sei que tem selinho de 1, de 2 e de 3, né? Cada selinho vale um selinho. Então, conta aqui por número de contribuições. Então, vocês querem que fique salva, né? Vou salvar a live, pode deixar. Então, seu Exu formiu. A Ana Cláudia fechou 10. A Ana Cláudia é a rainha dos selinhos. Então, eu falei que com 10 eu ensinava uma prática, né? Para Exu Olonã. Essa prática a Fabi deve saber, que é alimentar a rua. Boa noite, Gi. Chegou no final para a prática. A Giovana é uma cara de pau. Ela chegou para a prática. Regina Lúcia, axé, minha irmã. Então, mais uma prática. A Fabi tá aí ainda? A Fabi deve conhecer essa prática. É uma prática voltada para quando sair de casa e para quando voltar. É isso. Chegou atrasado o correio também. Ela aí não comprou selinho. O cara... a galera chega atrasada. Então, a Fabi provavelmente conhece essa prática. Me ajuda aí, Fabi. Então, Exu ou Exu, vamos voltar para a raiz Yorubá, né? Exu Olonã. Exu Olonã. Exu, o Senhor do Caminho. Paga o alimento à rua, é isso. Mas por que você paga o alimento à rua? A gente tem que explicar para a galera, né? Então, quando você paga a rua, quando você despacha Exu na rua, despachar Exu não quer dizer, nesse sentido, o verbo despachar quer dizer atender. Entendam o sentido do verbo, tá? Então, o verbo despachar pode ter 2 sentidos, jogar fora ou atender. Numa repartição pública, por exemplo, você faz assim, ó, atende o meu despacho. Estou despachando, eu sou funcionário público há 20 anos. Atende esse meu despacho aqui, tá? E aí isso vai fazer, essa prática é para abertura de caminho, para pacificação de caminho. Todo mundo que quer o e-book, manda direct isso, Teca. Obrigado, amor. Todo mundo que quer um caminho suave na rua, você pode, quando estiver saindo de casa, você pode ter uma quartinha de barro para Exu, que vai ficar no seu portão. Quando você for sair de casa, você joga água na rua. Por que jogar água na rua? Então, por quê? Para que seus caminhos não sejam secos, não sejam áridos. Você joga água na rua para que seus caminhos sejam férteis, úmidos. Então você joga água na rua pedindo a Exu bons caminhos. Ah, Márcio, mas eu não vou sair de casa. Eu preciso jogar água na rua? Joga água na rua, molha a rua, cultua o caminho, porque o caminho é sagrado. Aí você joga água na rua, por quê? Porque para quem chegar na sua casa, chegue suave. Ó, a Fabi também deixa moeda na encruzilhada. Isso é pagar a rua. O que quer dizer pagar a rua? É agradecer ao seu caminho. Você está cultuando o caminho. Porque o caminho é que te leva e te traz. Então a gente tem que ser grato ao caminho. E dentro da filosofia dos orixás, ser grato ao seu próprio caminho te leva a caminhos mais abertos. Muita gente reclama de caminho fechado porque não tem gratidão ao caminho que tem. Então agradecer ao caminho, pagar a rua, molhar o teu caminho quando você vai sair de casa. Porque você vai passear, você vai passar por caminhos férteis, por caminhos umedecidos e não vai passar pela aridez dos caminhos. É uma forma também de se proteger de perigos.
Você também pode alimentar o caminho. O que é isso? É fazer um padê, pegar o padê com a mão e jogar na rua. Ah, você está dando no chão para Exu comer? Não, não é para Exu. Eu estou dando para o caminho. Eu estou energizando os meus caminhos com aquele padê. Vou jogar farofa, vou jogar farinha com dendê no meu caminho, para alimentar o caminho. O que dizer quando jogar? Laroye Exu, Exu Mojubá, salva o caminho. Me protege, me guarda, que meus caminhos não sejam áridos, que meus caminhos sejam formosos, que o Senhor vá na frente. E aí quando você volta para casa, então você jogou a água fora, encheu de novo, colocou no portão, saiu. Quando você volta para casa, você pega aquela água e joga de novo fora. E aí é despachar no sentido de jogar fora. Me leve e me traga. Então, aí quando ele te traz, você joga a água fora de novo. Por que você joga a água fora de novo? Para nada que vem com você entrar junto. É uma forma de você dizer a Exu assim, ó, agora essa energia negativa que está aqui, você pega a água, levanta na cabeça, que toda energia negativada vai embora junto com essa água. Despacha a água na rua. Então você molha a rua ao sair, molha a rua ao entrar. Você pode pagar a rua, alimentar o caminho. Isso não é jogar comida para Exu comer na rua. É cultuar o seu próprio caminho. Porque quando você cultua o seu próprio caminho, os seus caminhos se abrem. Quando você cultua o seu próprio caminho, você passa a ser uma pessoa mais disciplinada. Quando você cultua o seu próprio caminho, você entende que quem faz o seu próprio caminho é você. E que você, tal como filho de Orixá, tem que seguir a filosofia de disciplina de Exu. Você, tal como filho, você segue a filosofia de filho de Orixá. Você segue a filosofia do disciplinado, do ordenado, daquele que sabe os caminhos pelos quais vai traçar, vai seguir. E quando você entende os seus caminhos, quando você sabe o que você quer, você sabe que caminho trilhar. E aí eu cito Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas, onde ele pergunta para o gato, para que caminho eu vou? Ele pergunta, para onde você quer ir? Ela fala assim, não sei. Ele falou, então qualquer caminho serve. Então o filho de Orixá não pode ser Alice no País das Maravilhas. O filho de Orixá precisa ter a disciplina que vem de Exu, o ordenador do caos. O filho de Orixá precisa saber qual caminho ele quer seguir para poder alimentar esse caminho. Isso serve para muitas coisas na nossa vida, serve para todo mundo da casa, sim. Você pode fazer por você e pelos seus. O filho de Orixá precisa saber onde ele quer chegar. É forte, né? É forte. Porque o filho de Orixá que não sabe onde quer chegar, vira Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve. Compreendem isso? Então, dentro da filosofia dos orixás, dentro da filosofia do filho de Orixá, o caminho tem que ser claro. Ganhou um elequê de Exu. Que coisa linda. É o elequê mais lindo da vida. Muito sábio, gratidão. Então, a minha gratidão fica a todos vocês que participaram dessa live incrível. Foi uma troca, foi um momento de troca maravilhosa. E nunca é demais agradecer a quem traz vitalidade para a minha vida, a quem traz ordenação para o meu caos, a quem traz luz para as minhas trevas, a Pai Exu, que se apresenta a mim muitas vezes com a face da doutora Carolina, com a face do meu amor, da Stephanie Ottoni, com a face do meu irmão de alma, do Lincoln, com a face da minha mãe, doutora Márcia Henriques. Então, é uma forma de Exu mostrar assim, ó, tô aqui,
trazendo ordem ao caos. E vocês podem levar essa prática para a vida, de umedecer os seus caminhos para que vocês não pisem em chão árido, pagar a rua, alimentar a rua, para que a sua rua, para que o seu caminho seja farto. Agradeça ao caminho e o caminho se abrirá para você. Reverencie a Exu e ele trará ordem ao seu caos. Mojubá Exu, Laroye Exu Olonã, Laroye Exu Odará, Laroye Exu Bará, Laroye Exu Yang, Laroye Exu, Laroye Exu, Exu Mojubá. Salve Exu, salve, axé.